Oi pessoal, tudo certo com vocês? Vamos continuar então falando sobre a velocidade média. Na aula anterior, no vídeo anterior, a gente falou sobre a velocidade, a gente aprendeu a calcular a velocidade. A gente viu que ela é nada mais nada menos do que a divisão entre o deslocamento e o intervalo de tempo que um corpo leva para fazer esse deslocamento. Então, muito simples calcular a velocidade média. Mas no final da aula passada, a gente teve uma discussão que acho que deve ter ficado alguma dúvida aí. A gente falou sobre o movimento uniforme, que no movimento uniforme não há variação da velocidade. E a gente falou daquele exercício que a gente fez da viagem, indo para o Hotel Fazenda, que primeiro fez a viagem a 120 km por hora, depois a 80, mas no final a velocidade média deu 100 km por hora. A gente não pode afirmar que esse é um movimento uniforme, porque a velocidade variou. O que a gente vai fazer agora? A gente vai montar um gráfico, utilizando os cálculos que a gente já fez, daquele exemplo do professor que fez atividade com os alunos, do carrinho que marcou no tempo 1, tempo 2, tempo 3, tempo 4, enfim, a gente vai fazer um gráfico utilizando o valor do tempo e da velocidade, para a gente ver se há variação da velocidade. Então, vou montar o gráfico aqui para vocês e a gente vai ver isso. Pessoal, então fiz uma miniatura aqui daquela imagem do carrinho, mostrando tempo 0, espaço 0, 1, 2, 3 e 4, mostrando as setas, os deslocamentos que a gente analisou, e coloquei aquela tabela que a gente fez na atividade 5. Atividade 5 que a gente calculou a velocidade. Então aqui o deslocamento pelo tempo, a velocidade em cada uma das setas, a gente viu que essa velocidade é de 5 metros por segundo. Esse gráfico, ele mostra uma relação entre a velocidade e o tempo. Então, quando o carrinho passou pelo zero, ele já estava se movimentando. Mas a gente vai analisar a partir do momento 20, do 20 segundos. Quando ele passou ali no 20 segundos, ele já tinha percorrido 100 metros. Então, se ele percorreu 100 metros em 20 segundos, a velocidade dele era de 5... Opa, vou pegar minha caneta. A velocidade dele era de 5 centímetros por segundo. Eu falei de metros, tudo centímetros, gente. Então, aqui no 20... ele estava aqui no 5. Então, a gente pode ver isso aqui mostrando a seta A, que em 20 segundos ele percorreu 100 centímetros, portanto a velocidade dele era de 5 centímetros. Aqui, no ponto 2, a gente tem aqui, T2, ou no S2, a gente tem a seta B, que mostra que ele também estava a 5 centímetros por segundo, aqui no T2, que é igual a 40. E no T3? O T3 a gente pode analisar a seta C, que é onde ele passa aqui, pelo T3, ele já tinha percorrido aqui 100, analisando a partir do T2, do S2, ele já tinha percorrido 100 centímetros em 20 segundos. Portanto, a velocidade aqui também é de 5 centímetros por segundo. E aqui no T4, pessoal, que é onde termina a medição, onde os alunos pararam de medir, ele também estava a 5 centímetros por segundo. Então assim a gente pode representar a velocidade que esse carrinho estava em cada instante do trajeto, ou pelo menos nos instantes que os alunos mediram. Aí na letra B pergunta assim: você pode traçar a reta que passa pelos pontos que você desenhou? A gente pode traçar uma reta aqui nesses pontos? Por quê? Há garantia de que todos os pontos representados por essa reta correspondem à realidade do movimento estudado? Em caso afirmativo, faça seu desenho do diagrama anterior. A gente pode, pessoal, fazer uma reta ligando esses pontos? Sim, a gente pode. Por quê? Porque esse é um movimento uniforme. No movimento uniforme, a velocidade ela não muda conforme o tempo. O tempo foi passando aqui, 20 segundos, 40 segundos, 60 segundos, e a velocidade do carrinho continuou a mesma. Então a gente pode sim desenhar uma reta ligando os pontos porque é um movimento uniforme. Aí pergunta, a moto passando, se é uma vantagem a gente trabalhar com um gráfico. O que vocês acham? O gráfico ele ajudou a gente a entender que a velocidade ela não mudou, que ela continuou sempre a mesma? Responde aí no comentário se você achou que o gráfico
ajudou vocês a entender melhor que a velocidade ela não mudou e justamente por isso que é um movimento uniforme, não há variação na velocidade. A gente tem mais um vídeo só, pessoal, que a gente vai dar uma mudada lá naquele exemplo lá do começo para a gente entender de uma outra forma o movimento uniforme. Então, até o próximo vídeo, gente. Tchau!